Zona Registral tem uma satisfação imensa em iniciar uma série de conversas com personalidades que têm muito a ensinar para as novas gerações. E a alegria é muito maior porque eu tenho por essa personalidade que vai ser entrevistada agora, vai conversar conosco, uma admiração profunda, uma verdadeira veneração. Eu sempre digo que eu sou muito feliz, privilegiado por ser contemporâneo de Paulo Bonfim. Paulo Bonfim, príncipe dos poetas brasileiros, decano da Academia Paulista de Letras, poeta, historiador, ensaísta. Nós chamamos o Paulo na intimidade de um verdadeiro Google, porque ele tem uma memória fabulosa. Então nós vamos tentar sorver do Paulo Bonfim tudo aquilo que nós pudermos para que vocês que estão aqui nos assistindo possam conhecer melhor o Paulo. Eu sei que vocês já conhecem, porque não há moça que não tenha decorado um poema do Paulo. E o bom é que as mães dessas moças também, e muito namorado copiou o poema do Paulo para convencer as suas preferidas a aderirem à sua lábia. Mas é melhor ouvir o Paulo do que me ouvir. Paulo, é uma alegria estar aqui com você. Eu estou contentíssimo e acho que o maior título que eu tenho em matéria acadêmica ter sido eu que tive a glória de saudar você na Academia Paulista de Letras. Não, esse é o único... Foi uma noite memorável. Esse foi o único erro do Paulo, viu? Levar alguém para a academia sem os méritos. Mas foi um grande aprendendo. Presidente da Academia, foi um grande presidente do Tribunal de Justiça e um secretário da Educação notável. Paulo, você é de uma família muito tradicional. E dizem que você é até descendente de uma indígena, é verdade isso? Ou de um indígena? Sim, claro. Como é que é essa história, Paulo? Eu descendo do Piquerobi, do João Ramalho e do cacique de Carapicuíba. 3 caciques. E o João Ramalho, para mim, realmente é o fundador de São Paulo. Né? Sem João Ramalho e Tibiriçá, São Paulo não teria existido. Mas aí também houve sangue alemão. Como é que Dos Lebens. Meu bisavô, Guilherme Lebens, foi um dos fundadores, com meu outro bisavô, Carlos Batista de Magalhães, da Estrada de Ferro Araraquarense, 1895. E depois, em 2002, vovô chefiou a Revolução Monarquista. Poxa vida. Em Taquaritinga. Que maravilha. Paulo, e quando é que você começou a se interessar por poesia? Olha, eu acho que praticamente a poesia está ligada até à minha infância. O clima intelectual na casa de meus avós, na Rua Reigo Freitas, 59, as reuniões litero-musicais frequentadas pelas grandes Guiomar Novaes, Antonieta Ruge, Madalena Talhaferro, Souza Lima, Eleazar, Vila Lobos, Guilherme de Almeida, Menotti, Cassiano, Portiano, todo esse grupo de pintores, poetas, músicos, frequentou a casa de meu avô, Martins Fontes, na Rua Rego Freitas. Então, Catulo da Paixão Cearense, que eu conheci pequeno, então Alberto Oliveira também eu conheci pequeno, Coelho Neto frequentava lá. Então, o grupo dos tradicionalistas e o grupo dos modernistas. O Guilherme de Almeida não saía da casa de vovô. Daí a minha íntima ligação com o Guilherme. E você sucedeu o Guilherme no título de Príncipe dos Poetas Brasileiros. Mas quando morreu o Guilherme, eu disse, deve ser proclamada a República em nossas letras. Morreu o último príncipe. Não, mas foi uma eleição, né, Paulo? Foi, nacional. Foram 2 títulos que eu concorri nacional. Intelectual do Ano, que eu concorri com Celso Furtado e Darcy Ribeiro. Essa foi uma coisa muito forte. E depois do Príncipe dos Poetas Brasileiros. E a poesia ganhou. A poesia ganhou. Você tem ideia de qual foi seu primeiro poema? O primeiro poema
eu publiquei num jornalzinho que existe até hoje na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, na Rua General Jardim, na antiga chácara do senador Rodolfo Miranda. Eu publiquei esse poema em 1936. Eu tinha 10 ou 12 anos. Chama-se O Caminheiro e a Sombra. Puxa vida. Você não renegou, né, Paulo, a sua poesia? Eu acho que você tem parte que eu me superei, não é? Mas O Caminheiro e a Sombra, o Jaime Cortesão disse que seria uma constante na minha poesia. Que beleza. É o caminheiro, caminheiro, para onde vais viajar, já andaste um dia inteiro e não pensas em parar. Vou para longe, vou para fora, continuando a caminhar, todos têm suas amadas e eu as tenho também. Eu tenho amor às estradas, sejam da terra ou do além. Oh, que beleza, que maravilha. E, Paulo, você foi retratado pela Anita Malfatti. Esse retrato que está aqui em casa. Que maravilha. Meu primeiro livro. Isso é um tesouro, né, ilustrado pela Tarsila e prefaciado pelo Guilherme. Como foi conviver com essas lendas? Hoje você é uma lenda. Mas você sabe que era uma coisa tão íntima, tão fraterna, Naline, que eu, às vezes, na hora, eu não dava o valor. Eu saía com o Guilherme, eu saía com o Cassiano, com o Menotti, com a Tarsila, com a Anitta. Eu era íntimo delas todas. Íamos tomar chopp. O Mário de Andrade eu conheci muito, Oswaldo. Então, eu não tinha noção da grandeza deles todos, porque eles se igualam. O Piolinho, o palhaço Piolinho, foi muito meu amigo. Quando eu assumi o Conselho Estadual de Cultura, no 50º da Semana de Arte Moderna, no vão do MASP, eu armei o último circo do palhaço modernista, que era o Piolinho. Que beleza. Vocês sabem que o Paulo também tem uma experiência grande na televisão. Houve um programa prestigiadíssimo chamado Mapping Movietone, que ele apresentava. A partir de 57. Olha, e o Paulo sempre foi um homem muito bonito, muito cobiçado. A mulherada toda não perdia o Mapping Movietone, não era pelas notícias, era pelo âncora, né? E como foi essa experiência? Foi boa, Paulo? Muito boa, mas muda a gente, sabe? Foi uma experiência. Foi o ano que... Porque o Guilherme de Almeida era cunhado do Chateaubriand. Quando o Guilherme de Almeida voltou para o Estadão, uma época ele ficou escrevendo nos diários. Ele voltou, o Chateau me convidou para escrever a crônica diária. E aí ele disse, Paulo, você vai fazer televisão também? Eu digo, vou. E fui lançado assim, no dia que meu filho estava nascendo, eu estava indo para a televisão e dando a hora. Eu dizia, tinha um relógio, pelo relógio do MAP são exatamente 19h30. Eu sempre dava a hora errada. Não era essa hora? Não, 19h35. Tá. Todo mundo, hoje ele vai... E quem é que você se lembra lá? Você tinha companhia nesse Mapping Movietone? Sim. Fui muito amigo da Hebe Camargo, da Branca Ribeiro, do Walter Foster, do Lima Duarte, da Laura Cardoso, pessoas que estão ainda aí, graças a Deus. O Blota e a Sônia, você também? Muito. Mas o Blota era da Record, né? Então mas ele me deu o Roquete Pinto, o grande troféu do melhor apresentador, uma vez. Mas geralmente era o Calil Filho que tirava todos, ele era muito melhor do que eu. Agora o Paulo tem uma história que ele foi acadêmico da São Francisco, né? Ele elaborou muitas das trovas acadêmicas que são uma tradição de que o Brasil inteiro se orgulha. Cada vez que nós fazemos reunião de advogados, de juízes, promotores, o pessoal das carreiras jurídicas, terminamos cantando as trovas acadêmicas, né? Lembranças da São Francisco que eu canto com emoção. Em cada canto do largo, eu largo meu coração. Olha que beleza. E o Paulo... Como foi essa sua história com o São Francisco, que nunca terminou, né, Paulo? Não, é um amor que é tão intenso que não termina. Todos sabem, mas é bom lembrar, que Dom Pedro I, ele quis libertar o Brasil daquela cadeia que durava séculos com Coimbra. Os brasileiros, para estudar direito, tinham de ir a Coimbra. Então, em 1827, ele criou 2 faculdades de direito. Uma
em Olinda, que depois foi transferida para a capital de Pernambuco, para o Recife, e outra que é a nossa São Francisco, que ainda está aí. E a São Francisco costuma homenagear as grandes personalidades que passaram por ela, colocando o nome dos que se destacaram na poesia na colunata de apoio, ou seja, o direito em São Paulo está apoiado, alicerçado na poesia. Então ali há Álvares de Azevedo, Castro Alves, Varela, Fagundes Varela Paulo e Heiró, Paulo Bonfim agora. Paulo Bonfim. Ricardo Gonçalves, Guilherme de Almeida. Olha, todos esses foram alunos da São Francisco e hoje são colunatas. E veja a simbologia disso. A poesia amparando o direito, alicerçando o direito. Como é que você se sente, Paulo, sendo uma coluna da ciência jurídica brasileira? Não, isso me emocionou muito. Realmente foi uma coisa que eu não esperava. Como aquela solenidade dos 90 anos meu e aquela última que você organizou para mim, que foi linda também, né, no Tribunal do Júri. Foi uma beleza. O Lima Duarte declamando, Laura Cardoso, o Rolando Boldrin, o Salomão Esper, todos os meus amigos ali reunidos. Foi muito bonito ali. O Paulo tem episódios maravilhosos na vida dele. É uma vida totalmente impregnada de amor a São Paulo. Amor ao Brasil, amor à humanidade, amor à poesia, mas profundamente paulista, não é? O Paulo mantém viva a tradição da maior epopeia que São Paulo já vivenciou. Nós estamos falando da Revolução de 9 de julho de 1932. O Paulo mantém viva essa tradição. E ele, evidentemente, não participou, ele tinha 6 anos. Mas ele conviveu com alguns dos heróis de 32. Sim. Paulo, o que significa 32 para você? Significa o verbo de Ibrahim Nobre, a poesia de Guilherme de Almeida. O Ibrahim foi o grande tribuno de 32. Certa ocasião, mostrando a cidade de São Paulo, do alto do Banco do Estado a uns visitantes, ele disse: clamai silêncios que no peito enjaulo, ante a paisagem que daqui se avista. O chão, quem sabe, pode ser São Paulo, porém o homem já não é paulista. Que coisa bonita, que coisa, não é? Que coisa linda. Oh. E você teve uma participação muito ativa no sepultamento de quem, Paulo? Do Guilherme. Do Guilherme de Almeida. E do Ibrahim Nobre, do mausoléu de 32. Conta como é que foi isso. Foi o seguinte, quando no dia da morte do Guilherme, o prefeito era o Paulo Maluf. Ele me telefonou e disse: Xará, temos que sepultar o Guilherme no mausoléu de 32. Eu disse: Paulo, não pode, porque lá é um ossário e um columbário. Nunca foi sepultado um corpo. Ele disse: dite os considerandos para minha secretária que eu consigo a aprovação na Câmara. Às 5 horas estavam quebrando o cimento lá do mausoléu, o ladrilho, sepultamos o Guilherme. E mais tarde sepultamos ali, do outro lado, o Ibrahim Nobre. E está lá sepultada também uma heroína de 32, da Legião Negra, que foi a Maria Soldado, que eu adorava. Então, talvez os moços de hoje nem saibam dessa história da Maria Soldado. O que você poderia contar? Tudo. A Maria Soldado, ela trabalhou, era cozinheira na casa do meu bisavô, de minhas tias, de minha avó, na casa de minha mãe. E quando meu filho nasceu, ela foi trabalhar lá em casa e acabou não trabalhando, passava o dia embalando a criança. E aí teve uma pequena guerra civil com a minha mulher, que ficava no tanque e a Maria Soldado com a criança. A Maria Soldado, um dia ela desapareceu e voltou a Cátia Nicota, eu lembro muito bem, vestida de homem, de soldado, com uns 30 pessoas da Legião Negra e uns 40 índios.
e foram todos lutar. E ela foi condecorada várias vezes por atos de bravura, inclusive em cargas de baioneta. Puxa vida. Pequenininha, valente. Era uma deadorim? Exatamente. Lembra Guimarães Rosa, exatamente. E eu lembro que uma vez o Ademar dizia, o Ademar de Bar, a Maria não pode saber que tem um circo nas imediações, que ela larga tudo e vai vender pipoca na porta do circo. Um dia no Ibirapuera, um ladrãozinho lá pegou a bolsa da Maria Soldado, saiu correndo, a Maria, com 70 anos, saiu atrás, se atirou, pegou a bolsa de volta. Que corajosa. Era uma mulher fantástica. Nós voltamos já com Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas brasileiros. Aguarde aí. Nós vamos retomar a nossa conversa agradabilíssima com Paulo Bonfim. Vamos lá. O Paulo Bonfim, além de ser poeta, historiador, ele é um patrimônio da Justiça Bandeirante. Há quantos anos você está no Tribunal de Justiça? Analine, eu acho que eu estou lá mais ou menos há 25 presidentes, por aí. 25 presidentes? Fora a convivência com a geração do meu tio Domiro Dias, né? Paulo Colombo, Vicente Penteado, eu fui muito amigo, Ferrari. Isso significa 50 anos, no mínimo, de permanência dentro do Tribunal de Justiça. Nós, desembargadores do Justiça, dizemos que nenhum tribunal do mundo tem a glória de ter um Paulo Bonfim. Eu, quando fui presidente, eu fiz com que o Paulo fosse o chefe do gabinete da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo. E ficava muito orgulhoso de contar para todas as visitas que chegavam que nós tínhamos o príncipe dos poetas brasileiros, uma das pessoas que mais conhece a história de São Paulo, mas principalmente esse ser encantador que é o Paulo. O Paulo é uma pessoa que tem uma lente nos olhos e essa lente também no coração, ele só enxerga as boas qualidades. Ele é incapaz de falar que alguém não tem uma qualidade. Então, é frustrada a tarefa de quem quer falar mal de alguém perto do Paulo, porque ele vai encontrar uma qualidade, ele vai encontrar um talento, ele vai encontrar um dom, e isso faz com que a gente se torne melhor, porque a gente fala, de repente o Paulo pode ter razão. Né? Analine, as pessoas são como as óperas. Às vezes você atura 5 atos chatíssimos por causa de uma área. E às vezes a pessoa tem uma área que eu gosto, então é isso. Ele só vê o lado bom, é lógico. E isso é uma coisa que todos se enriquecem quando estão ao lado do Paulo. Um homem que era bonito, inteligente, sedutor, ele teve muita aventura, muitas paixões. E hoje estou vivendo meu grande amor. Olha aí que bom. O Paulo tem uma namorada que é um encanto, a Fafá. Fafá tá ali. Vem cá, Fafá, vem falar Vem cá. Vem dar um beijinho aqui no Paulo e nas pessoas que estão assistindo. Veja que coisa bonita. Muito me honra. Venha cá, meu amor, vem cá. É uma honra muito grande mesmo, gente. Mas, acima de tudo, é um amor muito, muito, muito lindo, não é? E o Nalini é nosso amigo querido, não é? Queridíssimo. Queridíssimo. E você teve o dom de me devolver a mocidade. Puxa vida.
Olha que com coisa 92 anos. Olha a responsabilidade, olha a responsabilidade. Escreve muito bem Não, e inspira a muito bem. entrevista é com você. Eu só vim dar um beijinho. Tá bom. Mas nós estamos vendo a inspiração, né? Exato. Nós estamos vendo a alegria de viver, o clima amorável que o Paulo e a Fafá vivem nesse apartamento. Um apartamento tão gostoso, cheio de livros, cheio de obras de arte, mas principalmente um apartamento onde as pessoas vêm e se sentem recebidas, elas se sentem pertencentes a esse clima. Veja como é bom você, numa cidade tão desumana, tão selvagem como São Paulo, você ter um espaço, um nicho ali onde existe carinho, onde existe respeito, onde existe fraternidade, onde existe ética, né? Mas nós estamos falando pouco da academia. Hoje o Paulo é o decano da Academia Paulista de Letras. Isso significa o quê? Ele entrou na academia jovem, de casaca, em 1963. Ele é o remanescente de pessoas que são verdadeiras lendas na história do Brasil. Paulo, de quem mais você lembra, assim, quem influenciou você na vida acadêmica? O que significa a Academia Paulista de Letras para você? Ah, muito. Começar do meu primeiro cabo eleitoral, que foi Altino Arantes. Afonso de Toné, Alfredo L. Júnior, toda essa geração que eu tive o privilégio de conviver, né? Convivi o Guilherme de Almeida, o Menotti, Cassiano. Meu Deus, e você, Naline? Que alegria ter você com a gente na academia. Porque eu adoro esse homem. Quero um bem, eu tenho orgulho dele. Gostava muito da mãe dele, Dona Benedita. Que era uma fã ardorosa. Eu, criancinha, e minha mãe lendo poemas do Paulo. E ela falava assim, São Paulo Bonfim. O Paulo era sempre antecedido de São. E ela nem conhecia, só conhecia a poesia. Depois nós nos aproximamos por mercê da Providência, conviveu. O Paulo foi tão carinhoso, foi aos últimos aniversários da minha mãe. E um dos grandes orgulhos dela era que o filho dela podia chamar o Paulo de confrade, né, Paulo? O dia da posse, em 2003, já 15 anos já. Ela Paulo, ao lado da Emi, de mãozinhas dadas. A Emi, a esposa do Paulo, minha mãe, de mãozinhas dadas, duas, cada uma mais orgulhosa que a outra, né? É lógico. Mas orgulho é o Paulo estar aqui com a gente, estar lúcido, está com uma memória cada vez melhor, né? Eu tenho um dado interessante, os motoristas lá do Tribunal de Justiça, eles disputavam trazer o Paulo para casa, porque cada rua que passava, ele contava a história da rua. O Paulo conheceu toda a melhor São Paulo, aquela gente tradicional, aquela gente que construiu São Paulo, né, Paulo? Isso é uma maravilha. E o Paulo é assim, se ele quer lembrar uma coisa, de imediato não lembra, ele para ali, ele está conversando, mas um segundo depois ele lembra e fala. Isso dá uma inveja para a gente, porque meus dois neurônios, um esbarra no outro e ainda de vez em quando dá um pifa, e o dele perfeito, né? Mas, Paulo, você voltou a frequentar Itanhaém, né? Como é que você foi para Itanhaém? Olha, eu fui para Itanhaém, Emi frequentava Itanhaém, e eu comecei a ir para o hotel do João Fará, que era um ponto de encontro dos boêmios. Até o Miguel Reale aparecia lá, e a casa do Reale. Depois nós fomos para o hotel Cibratel, que estava nascendo. E em 1957, no ano da televisão, no ano do nascimento do meu filho, surgiu a minha casa, que até hoje está lá, que estou vindo de lá hoje. Que delícia, né? Então, e a biblioteca de lá tem meu nome. Tem né? o nome, veja que uma homenagem bonita em vida, né? A Biblioteca Pública de Itanhaém, do município, se chama Paulo Bonfim. Agora, o Paulo tem, talvez, o maior número de láureas, de comendas, de títulos, de medalhas, de condecorações, tanto que
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teve de reservar um espaço nobre, que é o Museu Paulo Bonfim. E é um museu aberto à visitação. Você que é do interior, quando vier a São Paulo, não deixe de visitar o Museu Paulo Bonfim, ali no Tribunal de Justiça. O que você gosta de falar daquele museu, Paulo? O que mais de significativo você tem lá? A certeza de uma permanência. Porque, não é? Essa é a nossa imortalidade, é essa, né, Paulo? Se não... Há uma cópia do quadro da Anitta, não é? Sim. Uma cópia. Então, porque esse quadro é um quadro que não pode ficar passeando, não é? Anitta Malfatti foi um nome maravilhoso da Semana Modernista de 1922, não é? Esse quadro é de 1945. 45. O Paulo tinha 19 anos. Eu uso bigodinho porque eu era menor para poder entrar em cabaré, né? Mas o Paulo, nessa simplicidade, nessa fisionomia poética, generosa, de um verdadeiro homem do mundo, ele tem um respeito internacional muito grande. Paulo, por exemplo, tem carta do Hermann Hesse, não tem, Paulo? Tem. Hermann Hesse é um grande escritor alemão, não é? Autor do Lobo da Steppe, o Lobo da Steppe, Siddhartha, Demian, né? Exatamente. Então, e foi, de certa forma, amigo do Paulo. Paulo esteve na Alemanha, levando um grupo de escritores brasileiros. No congresso, não é? Sim. Mas você teve contato com o Hermann Hesse? Não, qual foi a... Eu mandei meu poema das Haus à casa para ele, e ele mandou uma carta e um retrato, que eu dei para o Rony Fon, que é apaixonado pelo Hermann Hesse. Eu disse, fica com você. O Paulo não preserva. Isso ele poderia vender para um museu que coleciona assinaturas, autógrafos, né, Fafá? Não, veja a generosidade. Ele é desprendido, né? E como é que foi o seu contato com o pessoal dos Açores, de onde teria vindo a sua família? Uma parte, os Arruda Botelho, vieram da ilha de São Miguel. O ator Procópio Ferreira me disse uma vez que ele era primo do poeta Antero de Quental. Eu falei isso com a Bibi Ferreira, ela não sabia disso. Olha. Eu tenho paixão pela ilha de São Miguel. Paixão. Você chegou aí lá, Paulo? Cheguei e fui recebido fidalgamente. Oh, que beleza. Com aquelas casas brazonadas, o barroco. É muito bonita a ilha. Nós, amigos, sempre quisemos levar o Paulo para a Academia Brasileira de Letras e ele sempre se recusou. Não. Paulo, por que você achou que não deveria disputar? Porque eu acho que em matéria acadêmica eu me sinto realizado, ser da Paulista. Não tem. Outro dia falei isso com o Celso lá, falei, com o maior respeito, mas não quero. Aqui o Paulo é a grande referência da Academia Paulista de Letras. Ele é o nome mais respeitado, é o nome que todos têm de tomar a bênção do Paulo para ingressar na Academia Paulista de Letras. Eu acho que o Paulo hoje é padrinho de quantos acadêmicos, Paulo? Uns 20, eu acho. Mais da metade da academia só teve acesso à academia porque recebeu a unção, a bênção do Paulo, né? E todos nós continuamos a tomar a bênção dele, não só como sinal de respeito, de admiração, mas porque o Paulo se faz estimar. Ele é uma pessoa muito fácil da gente gostar, da gente amar, porque ele é só bondade, é só generosidade, é um exemplar humano maravilhoso. Assim nós tivéssemos alguns outros exemplares de Paulo Bonfim para poder mostrar como exemplo de como deve ser um ser humano que olha todas as pessoas com consideração,
com respeito, que produz uma obra maravilhosa, belíssima, que está sempre com a casa e o coração aberto para os seus amigos, não é? E que é um repositório da história de São Paulo e do Brasil, que não há a similar. Os nossos telespectadores, aqueles que assistem os programas da Uniregistral, são principalmente os jovens que foram recrutados e estão trabalhando nos registros de imóveis. Você sabe que o serviço de registro de imóveis é um serviço de extrema relevância, porque é uma delegação estatal, é uma obrigação do Estado. O Estado resolveu entregar para uma pessoa física, né, para que exerça essa atividade em caráter privado. A responsabilidade é toda dessa pessoa física, do registrador, que contrata os seus prepostos, seus empregados, e a cobrança que o Estado faz em relação a ele, através do judiciário, que é um chefe muito severo, muito exigente, faz os concursos, faz a correção permanente, faz a fiscalização, faz a orientação. É só esse funcionário, esse registrador, que é o vinculado ao Estado. O Estado não põe um tostão da verba do povo, do erário, nos cartórios, e leva uma grande percentagem daquilo que o registrador faz. Então, e a memória que está ali? Sim. A memória da história de São Paulo que está ali. Nós temos toda a história imobiliária do Brasil. Não é fantástico? Fantástico. Você lembra de ter conhecido alguém de cartório? Quem que é que você Menotti lembra? Del Picchia. Menotti foi cartorário. Cartorário. Né? A Branca Salles. Branca Salles. O Veiga. Cartório, o Otávio Show da Veiga. Foi oferecido ao meu avô Sebastião. Sabe que os jovens já sabem que o cartório era uma concessão, né? É uma instituição medieval, antes até de medieval. E ela era uma outorga. O rei, o imperador, oferecia a quem lhe aprovesse. Getúlio Vargas distribuiu cartórios pelo Brasil até inteiro. O Legário Mariano, o grande poeta, meu amigo. E hoje não. A partir da Constituição de 1988, os cartórios são uma delegação estatal a quem passa por um concurso de provas e títulos, um concurso muito árduo, muito exigente, muito rigoroso, feito pelo Tribunal de Justiça. Eu que tive a oportunidade de presidir concurso de outorga de delegação e também presidi concurso para o recrutamento de juízes, eu posso comparar os dois e dizer que o concurso para outorga de delegações é muito mais difícil. A partir de hoje, então, nós sabemos que há uma mocidade se preparando, aprendendo mais, e é muito importante que esses jovens que terão, se passarem no concurso, a atribuição, a responsabilidade de assegurar os direitos reais, a propriedade para as pessoas, que eles tenham também uma noção da história, da tradição. Eles têm de amar São Paulo para que as casas, os apartamentos, os terrenos de São Paulo sejam também não apenas o objeto de um registro, de uma matrícula, mas sejam uma motivação para que eles amem cada vez mais o solo paulista. Muito bem, perfeitamente. Nós conversamos com Paulo Bonfim, a primeira personalidade entrevistada pela Uniregistral, naquela janela para a cultura ampla de São Paulo, para que principalmente as novas gerações tomem contato com figuras que fazem a história paulista. E foi uma conversa, para mim, muito agradável. Eu amo Paulo Bonfim, sou fã de carteirinha dele, ele é o nosso guru, não é? Eu sou privilegiado por ser contemporâneo do Paulo, poder chamar o Paulo de confrade, que significa irmão, e foi uma grande alegria. Paulo, muito obrigado de você participar desse primeiro encontro que a Uniregistral promove e que espero
chame a atenção de toda a mocidade para que elas conheçam mais você, sua obra e a sua generosíssima pessoa. Eu quero agradecer toda a generosidade do meu irmão caçula. Obrigado, Narino. Obrigado.